Então, boa noite para vocês. Estamos lá na última aula de genética, né? Aí no caderno 6, na frente 2, no módulo 24, né? Falando sobre a genética de populações. Eu particularmente gosto muito de genética de populações porque, para mim, é a forma mais prática de você aplicar o que você aprendeu sobre genética, né? Você aprendeu do azão azinho, você aprendeu codominância, você aprendeu interação gênica, você aprendeu gene letal, você aprendeu herança dos cromossomos sexuais. Só que assim, né? Como que você aplica isso de forma prática, né? Não um exercício para resolver. Então a genética de populações ela vem para ocupar esse espaço. O lado bom para a gente, né? Para vocês, principalmente que são vestibulandos, é que os vestibulares não descobriram ainda esse tema, como ele pode ser interessante. Então, quando aparece, né, quando cai, cai de um jeito muito fácil de resolver, com uma matemática simples, que não tem muito segredo. Mas é legal, é brilhante a ideia, né? Então, sempre que aparecer genética de populações, aparece esse termo, né? O equilíbrio de Hardy e Weinberg, né? Um era, os dois trabalhavam com estatística, um matemático, outro médico, e eles queriam fazer o seguinte: se a gente sabe que genética é a ciência das previsões, a chance disso, a chance daquilo, será que eu consigo prever numa determinada população a chance de uma doença genética se manifestar? Né? E aí eles chegaram a algumas contas, né? O que a gente vai fazer aqui. Então eles falaram assim, ó, para isso dar certo do ponto de vista estatístico, essa população ela tem que ser grande, porque eu tenho que ter muitas amostras, né? Essa população ela tem que ser panmítica. O que que é isso? Que os cruzamentos eles ocorram sem um direcionamento, né? Que é o mais comum acontecer, né? Tirando uma ou outra orientação religiosa em que você tem que os pais arrumam o casamento dos filhos ou coisa assim, e geralmente os cruzamentos são, né, ao acaso, tá? E que essa população ela tem uma chance pequena de chegar gente, sair gente, tem que ser alguma coisa normal, né? Não pode ser uma coisa, chegou 50%, a população aumentou em 50% devido à chegada de imigrantes, né? Então isso é muito raro acontecer também, salvo um ou outro caso aí que pode ocorrer em situação de guerra, né? Na cabeça desses caras, eles pelo menos perceberam uma coisa, quer ver? Eu não sei se vocês já perceberam. Como eu sei quando um determinado gene é dominante ou recessivo? Como eu faço para descobrir? Né? Por exemplo, se eu desenhar um heredograma, um histórico familiar aqui, cadê? Aqui. Ó, o homem, a mulher e dois filhos. Para ficar mais legal, vou colocar assim: um homem, outra mulher e também dois filhos, tá? Aí vamos supor que esse casal tem uma determinada característica, né? Esse cara aqui também tem essa característica e essa filha também tem. Aí esse daqui vão casar, tal, sei lá. Enfim. Qual característica, independente de qual ela seja, quem é dominante aqui? O pintadinho ou não pintadinho? Alguém? Cair? Caíram? Então, quem que é o dominante, quem que é o recessivo? Né? Então aqui falaram, né? O pintadinho é dominante. Como é que você chegou a essa conclusão? Se quiser, eu me ligo o microfone para falar que é mais rápido, não tem problema. Só põe S no chat
Quem contou para ver quantos eram pintadinhos e quantos não eram pintadinhos? Porque muita gente fala, ah, o dominante é o que tem mais. Isso. A resposta correta é essa, né? Você vai descobrir quem é dominante e quem é recessivo pelo cruzamento. Se o pai é azinho, azinho e a mãe é azinho, azinho, pode nascer filho azão? De jeito nenhum, né? Não tem como recessivos terem filhos dominantes. Agora, esse cara aqui, ele é azão azinho, por exemplo, essa mulher é azão azinho, e esses caras são os recessivos. Então, pais iguais com filhos diferentes, os filhos, né, eles são recessivos e os pais heterozigotos. O dominante não é sempre o que tem mais. Pelo contrário, na maioria dos casos, se não me engano, o que tem mais é recessivo. Se a gente for analisar uma relação de dominância completa, tá? Ó, esses caras já sabiam disso. Por quê? Porque eles trabalhavam um conceito de frequência gênica. Frequência é a chance de você achar um determinado gene. Então, olha o que esses caras previram, olha o que esses caras pensaram. Eles fizeram um cálculo matemático, que nem é tão complicado assim, mas que a partir desse cálculo você consegue estimar quantos indivíduos da população se sujeitam a uma determinada doença. Então, vamos supor que esse estudo foi feito para diabetes tipo 1, por exemplo, e aí descobriu-se que a região sudeste tem maior incidência de pessoas com diabetes tipo 1. Isso significa que a frequência, a chance de eu achar esse gene na população é maior. Então, frequência é quantos ocorrem, né? É frequente, é sempre. Então, dessa forma, eles conseguiam pensar, ou conseguiram pensar assim, se eu sei que algumas doenças têm uma distribuição geográfica diferenciada, porque as suas frequências são diferentes, eu posso disponibilizar recursos para prevenir ou tratamento dessa doença de forma diferenciada também. Por que eu vou gastar com uma doença que tem poucos casos, ou, desculpa, por que eu vou gastar muito com uma doença que tem poucos casos numa região e os remédios chegam a vencer no estoque, se eu posso disponibilizar esse remédio para uma outra região que tem maior frequência de infectados? Então, isso é o que eles quiseram fazer, né? O que eles queriam fazer é isso, né? E eles fizeram a partir de um cálculo simples, né? Não precisa se assustar, não precisa se assustar, tá? É que eu gosto de fazer aqui, é mais bonitinho. Então, né, no caso da doença de Chagas, como comentaram, ela não é genética, né? A ideia é que você tenha a aplicação do cálculo deles para doenças genéticas, tá? Doença de Chagas depende de um vetor, de um transmissor. Então, basta você saber em que local tem, se é endêmico, se não é endêmico e outros fatores, tá? Mas no caso dele, só doenças genéticas. E isso é muito interessante, né? Às vezes, os dados saem de um questionário médico no que você tem numa consulta. Ah, seu pai fuma, seu pai não fuma. Tem alguém com diabetes na família? Ah, tem minha avó. E aí o cara consegue isso, hipertensão, né? E o cara consegue fazer essa triagem, né? Se tivesse um setor de estatística no hospital que desse esses dados para o município, dos municípios para o estado e do estado para a federação, você, como governo federal, poderia ter um mapeamento da ocorrência dessas doenças genéticas no país inteiro. E, com isso, chegar ao cálculo da frequência, que é o que a gente vai fazer. É muito legal, né? Isso é a genética prática mesmo. Não é só fazer cruzamentinho, não. Então, ó, nós vamos analisar a frequência gênica, né, que é a chance de eu achar um gene, para uma característica dominante ou recessiva, um caso de dominância completa, em que o indivíduo pode ser azão, ele pode ser azinho, ou pode ser azinho. Então, a minha população é composta
por esses 3 genótipos. Todo mundo tem um desses 3. Né? Vamos ver se você está esperto em matemática. Qual a chance de eu virar para você e falar qual a chance de você ter um geneazão ou um geneazinho? Qual a chance de você ter um geneazão ou um geneazinho? Alô? Depende? Por que depende? 50%? Não, alguém já percebeu. Não é 50% não. Ó, a mulher está grávida. Qual a chance de nascer um menino ou uma menina? Hã? 100%, cara. Nascer um menino ou uma menina é 100%. Ou vai nascer menino ou menina. Não vai nascer, tipo, um estojo. Não é? Então, qual a chance nessa composição genética? Azão, 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 azinho ou azinho, azinho. Você é um deles, escolhe. Ah, eu sou azão, azão. Alguém pergunta, qual a chance de eu ter um geneazão ou um geneazinho? Ah, eu tenho um geneazão, 100%. Qual a chance, sou azão, azinho agora. Qual a chance de eu ter um geneazão ou um geneazinho? 100%. Ah, qual a chance de eu ter um geneazão ou azinho? Eu tenho 2 azinhos? 100%. Entendeu? Então não tem como não ter isso. Então eles levaram isso em consideração. Olha que simples. No primeiro alelo, no número 1, que é esse cara, suponha que eu seja heterozigoto. Eu sou esse cara. O alelo 1 é esse aqui, ó. Tá? O primeiro. Qual a chance de ser azão ou azinho? 100%, certo? No alelo 2, que é esse outro cara aqui, ó. Qual a chance de eu ser um azão ou azinho? 100%. Então, usando a regrinha matemática do E e do OU, né, o OU a gente somava e o E a gente multiplica, eles transformaram isso numa conta. Ele fala assim, ó, a chance de você ter um azão ou um azinho no primeiro alelo e a chance de você ter um azão ou um azinho no segundo alelo. Isso. Né? Então, quando você resolve dessa forma, você chega num binômio, né? Que é a chance de você ter um azão ou azinho elevado ao quadrado. E aí, desenvolvendo o binômio, você tem aqui azão ao quadrado mais 2 vezes azão azinho mais azinho ao quadrado. Em que quem é azão ao quadrado é o cara que é azão azão. Porque ele tem azão e azão. Azão vezes azão. Azão ao quadrado. O cara que é azinho ao quadrado são os indivíduos azinho azinho. Por quê? Porque ele tem um azinho e multiplica outro azinho. Né? E os caras que são heterozigotos, azão ou azinho, a gente multiplica vezes 2, porque ele pode ter recebido o azão do pai ou azinho da mãe, ou o azinho do pai ou azão da mãe. Então tem 2 chances dele ser azão azinho. É o número de indivíduos azinho azinho dessa população. Tá? E lógico, partindo da questão de a chance de você ter um geneazão ou um geneazinho é igual a 100%. Tá? Eu sei que parece estranho, parece feio, mas não é. Quer ver? Vamos pegar, por exemplo, uma questão já. Vou até mudar o tom da caneta aqui. Ó, ele falou que essa minha população ela tem 20 mil indivíduos. É o total de indivíduos da população. E que 12.800 apresentam o fenótipo recessivo. Então ele está falando para mim que os azinho dessa população são 12.800
em 20 mil. Então, a frequência, né? Qual a chance de eu encontrar um indivíduo azinho nessa população? Vai ser de 0,64. Que significa 64% da população. Então, é esse dado que a gente estima, né? Que a gente tira dos valores aqui, ó. O número de pessoas azinho nessa população é de 64%. Então, você viu? É o recessivo e a composição do recessivo é o que tem mais na população. Então, nem sempre o dominante é o que tem mais. Às vezes, o recessivo tem mais, tá? Depende da frequência do gene se manter, ok? Agora, quem que é o azinho? Gente, o azinho nada mais é do que o azinho vezes o azinho, que é o azinho ao quadrado, que é igual a 0,64. Então, se o número de pessoas com 2 azinho é 0,64, qual a chance de eu achar um azinho só? Raiz de 0,64, que vai dar 0,8, ou 80%. Então, se eu pegar qualquer pessoa nessa população, peguei você, pronto. A chance de você ter o azinho, a frequência do azinho, é de 80%. A chance de você ter um azão é de quanto? Hein? Se a chance de eu ter um azinho é 80%, a chance de eu ter um azão é de 20%. Porque a chance de ser azão ou azinho tem que dar 1. Né? Eu? Que caderno eu tô? Caderno 6, frente 2. Será que não tem essa aula para o pessoal da noite? Olha, moçada, pode ser que não tenha essa aula para vocês da noite. Mas tudo bem, tudo bem. A gente continua. É que é um caso de genética muito importante. Tá? Então agora eu sei, ó, qual a frequência do azinho e qual a frequência do azão. Tá? Que é o que ele pediu aqui, nem vem ao caso. Qual o número de pessoas azão nessa população? Então, sem eu contar na população de 20 mil indivíduos, qual o número de pessoas azão? Ó, o número de pessoas azão é a frequência do azão ao quadrado, que dá 0,2 vezes 0,2, que vai dar 0,04, ou 4% da população é azão. Sacou? 4% da população é azão. Agora, ele pediu o número, né? Pediu o número. Então, é 4% vezes 20 mil, que vai dar 800 indivíduos. Tudo bem? Esse seria o item B. Seria o item A. E o item C, ó. Qual o número de indivíduos heterozigotos? O heterozigoto é o azinho. Então, como é que a gente calcula o heterozigoto? 2 vezes o azão vezes o azinho. 2 vezes 0,8 vezes 0,2, que vai dar 0,32, ou 32% da minha população é heterozigoto, é azão-azinho. Só que ele pediu o número, né? Então vou pegar 0,32 vezes 20 mil, né? Que dá 6.400 indivíduos.
Conseguiram entender como se processa esse caso? Tudo bem? Tranquilo? É isso, moçada. Ou ele dá a frequência e pede a população, ou ele dá um número e pede a frequência, não muda, tá? Vou pegar esse outro aqui, ó. Tá vendo? Ele fala as frequências dos genes isão A, isão B e o errão, no caso do RH. Então, no ABO, por aqui em cima, ó, no sistema ABO, tem o isão A, que ele falou que é 0,3, tem o isão B, que ele falou que é 0,3, e tem o izinho. Quanto tem que ser o izinho? Alguma dica? 30%, 30%, são só 3 genes, tem que ser, isso, muito bem, 0,4. Tem que ser 0,4, né? Tem que somar 100%, tem que somar 1. E o RH é uma dominância simples, né? Tem o gene errão e tem o gene errinho. E ele falou que o gene errão é 0,4, então o gene errinho é 0,6. Tá? Calcule a probabilidade de nascer um indivíduo ARH negativo. Ó, o RH negativo, o errinho, é a chance de ter o errinho vezes errinho. O errinho ao quadrado, que é 0,6 ao quadrado, que dá 0,36. Aqui, sem segredo, né? A chance de ser A são duas, porque o indivíduo pode ser isão A, isão A, ou ele pode ser isão A, izinho, o heterozigoto. Então aqui seria a frequência do isão A ao quadrado, que dá 0,3 ao quadrado, que dá 0,09. Ou o heterozigoto, duas vezes a frequência do isão A, vezes a frequência do izinho, que dá 2 vezes 0,3 vezes 0,4, que vai dar 0,24. Então, qual a chance de ele ser A? 0,33, que dá essa conta, acho. Porque com 10 seria 34, com 9, 33. Então, qual a chance de nascer um indivíduo A, ó, e RH negativo? A chance de ser A é 0,33. E a gente multiplica. Chance de ser negativo, 0,36. Tá? Que vai dar aí aproximadamente 0,12. Sacou? É legal esse caso, né? Bem bacana. Mais uma. Você vê que é facinho. É até bom pro ego. Ele fala assim, ó. A frequência de homens com hemofilia é 1/200. Queridos, o homem com hemofilia a gente viu lá passada. XHY, a frequência é 1/200. Quem define a hemofilia é o XH ou é o Y? O XH. Então, falar que o número de homens é 1/200 já é a frequência do XH, porque basta ele ter o XH para ele ter o problema. Ele pede, pode-se prever que as mulheres com essa doença tenham chance de... Ó, se a frequência do XH é 1/200, a mulher tem 2. Então, a frequência do XH ao quadrado é 1/200 ao quadrado, que vai dar 1/40.000. Aqui, alternativa D.
Certo? Então, bem legal esse caso, bem bacana, né? Apareceu na VUNESP, no Unicamp, né? A UERJ, ao ano passado, na UERJ, uma ótima prova lá para fazer. Geralmente o vestibular da UERJ é junto com o da FUVEST. Você tem que escolher se você quer ficar em São Paulo ou ir para o Rio. E geralmente é assim. Mas vamos lá. Considere uma população de 200 camundongos, que foi criada em laboratório, está em equilíbrio, tudo bem. O Bzão é dominante e determina a pele marrom, o Bzinho é recessivo e determina o pelo branco. A frequência de indivíduos Bzinho é 16%. Tá aqui, ó, a frequência de Bzinho ao quadrado é 0,16. Então, a frequência do Bzinho é 0,4. Logo, a frequência do Bzão é 0,6. Tá? Ele chamou de P a frequência do gene B e Q a frequência do gene Bzinho. Então, do gene Bzão, ó, desculpa, eu fiz errado, é gene Bzinho ali, ó. Eu escrevi errado, desculpa. Aqui, ó. 1000 perdões, o Bzinho. Ele falou que esse frequência do Bzinho, ele deu o nome de Q, tá? Não, tava certo, cara. Tô viajando. Ó, esquece. Eu não vi a linha aqui inteira, ó. A frequência do Bzinho, aqui, ó, a frequência do Bzinho, ele chamou de Q. Aqui é a frequência do Bzão mesmo. E a frequência do Bzão ele chamou de P. Tá? Então, aqui, ó, em relação a essa população de camundongos, determine os valores de P e Q. Então, P vale 0,6 e Q vale 0,4. E o número de indivíduos heterozigóticos. É 2 vezes a frequência do azão vezes a frequência do azinho. Vai dar 2 vezes. Azão não, né? B. Nossa, eu tô... Viajei agora. Paga de novo. Mania de ficar usando o A, eles estão usando o B. Atrapalhou. Então, heterozigoto, que ele quer saber o número de indivíduos Bzão, Bzinho, vai ser igual a 2 vezes a frequência do Bzão vezes a frequência do Bzinho. 2 vezes 0,6 vezes 0,4. E vai dar 0,48. Só que ele quer um número, né, em 200. Então a gente faz vezes 200 e como resposta temos 96 indivíduos. Tá? Em seguida, aponte uma condição necessária para que a população seja considerada em equilíbrio. Então, uma população grande, né, com cruzamentos ao acaso, não sofrer saída ou entrada de muitos indivíduos, todas aquelas questões, aquelas condições conceituais que a gente discutiu. Certo? E a última questão, uma questão conceitual. Né? Em 1908, 2 matemáticos assinalem a alternativa correta. Então, esta comprovação foi calculada em uma população pequena. Não, a população tem que ser grande. Na comprovação matemática dos dois pesquisadores, eles atribuíram ao alelo azão a frequência P ao quadrado. O ao quadrado vale azão ou vale azão, azão? Né?
O A ao quadrado vale, nesse caso, Azinho ou Azinho, Azinho? Então, A ao quadrado é 1 vezes o outro, tá? Então, tá errado. Assumindo-se também a primeira lei de Mendel e os princípios da probabilidade, a proporção de indivíduos homozigotos dominantes na geração seguinte seria 2 vezes P. Homozigoto dominante é o azão-azão, que é a frequência do azão ao quadrado. Não é 2 vezes P, seria P ao quadrado. Então está errado aqui também. A população hipotética panmítica, cruzamento ao acaso, não existe? Existe. Né? A maior parte das populações tem cruzamentos ao acaso. Então só sobra a alternativa E. A partir da população hipotética, foi possível caracterizar matematicamente que a evolução ocorre quando a frequência dos genes se altera ao longo das gerações. Então, vamos supor que lá nos anos de 1960, calcularam a frequência do gene azão em 0,3 e a frequência do gene azinho em 0,7. Aí eu fui lá agora em 2020, fiz essa mesma conta e a frequência do azão virou 0,4 e a frequência do azinho 0,6. Então, por que as frequências gênicas estão mudando? Porque ocorre, né, alteração de genes na população em relação ao tempo, que é o que a gente chama de evolução, que, se não me engano agora, é a matéria da nossa próxima aulinha de daqui a pouco. Tudo bem? Belezinha? Tudo certo?